Olá amigos e amigas da iMarkets Live. Hoje vamos aprender sobre os candles ou velas. Os candles mostram movimentos do preço nos gráficos. O que deverão saber ao terminar essa classe é o seguinte: aponte todas as perguntas e ao final do vídeo assegure-se de contestá-las. Aqui temos um gráfico de ouro contra dólar na temporalidade gráfica de 1 hora. No caso do meu gráfico, as velas estão em vermelho e verde. As velas vermelhas representam os movimentos de queda e as velas verdes representam os movimentos de alta. Vocês podem escolher para o seu gráfico as cores que vocês quiserem. Nessa temporalidade de 1 hora, o candle tem o seu fechamento ao final de 1 hora após a sua abertura. Após isso, uma nova vela se abre. Outros dois termos que devem conhecer são os corpos e pavis. O corpo é uma vela como esta aqui. E os pavis de uma vela são esses aqui. Agora, o que representa corpos e pavis? Os pavis representam o preço máximo e mínimo que um preço chegou em determinado tempo gráfico. Já os corpos representam o ponto que o preço teve a sua abertura e o ponto que teve o seu fechamento. Vou explicar isso com um pouco mais de detalhes, pegando alguns movimentos de candle. Um exemplo: abertura do preço, mínima do preço, máxima do preço e fechamento. Novamente, abertura do preço, mínima do preço, máxima do preço, fechamento. Outra vez, abertura do preço, máxima do preço, mínima do preço e fechamento. E assim sucessivamente. Agora, em cada temporalidade gráfica, as velas funcionam igual. A única diferença é o tempo de abertura e fechamento de uma vela, pois indica a temporalidade que estamos enxergando. Por exemplo, aqui no gráfico de um dia, as velas ou candles abrem no início da sessão de Sydney e fecham 24 horas depois, ao final da sessão de Nova York, quando abre novamente a sessão de Sydney. No gráfico H4, abrem e fecham a cada 4 horas o preço desse ativo. Na temporalidade de 15 minutos, abrem e fecham a cada 15 minutos. E assim sucessivamente, dependendo da temporalidade gráfica. Se utilizarmos o cursor para ler o passado de um candle, você poderá ver o preço de abertura, preço máximo, preço mínimo e preço de fechamento. Poucas pessoas olham esses detalhes, porque as velas nos mostram isso. Agora, algo importante. Os pavis também podem nos mostrar coisas interessantes. Se há um pavio grande, significa que o preço tentou se mover na direção do pavio, mas no final da vela o preço regressou ao ponto de impulso. Isso pode significar, em alguns casos, uma possível reversão do preço. Olhem essas velas. Na maioria das vezes em que tivemos um pavio grande, o preço reverteu, como nesses casos. Mas recorde isso, não é 100% efetivo todas as vezes. Então vai uma dica: estude o passado dos seus pares favoritos para ver como eles se comportaram com pavis passados. E assim poderão ter mais acertos quando se formarem novas velas e pavis no futuro. Nesse momento você já deve ter conhecimento e consciência de cada uma dessas perguntas. Caso ainda tenha alguma dúvida, reveja esse vídeo e anote todas as suas respostas. Me chamo Jefferson Miranda e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!